Boa noite, irmãos e irmãs, companheiros do Ideal Espírita. Que a paz de Deus esteja conosco essa noite especial, nesse dia em que a chuva nos traz tantas bênçãos, que o Mestre Jesus também nos abençoe com as suas palavras, com os seus ensinamentos, que aqui buscamos nessa casa abençoada, onde os benfeitores nos recebem, nos acolhem e a espiritualidade amiga nos abraça. Hoje temos aqui uma oradora que vem nos trazer os ensinamentos do Mestre Jesus e que nós possamos recebê-los, abrir nossos corações para sentir toda essa energia positiva e tão salutar para o nosso corpo e o nosso espírito. Agora eu gostaria de convidar a nossa companheira Rita, que fará a prece inicial. Amados irmãos, mais uma vez nos reunimos nessa casa de bênção e oração. Vamos serenar nosso coração, nosso pensamento, ouvindo ao fundo essa melodia. Vamos respirando, sintonizando a figura meiga de nosso Mestre Jesus, o seu olhar carinhoso, bondoso, que nos acolhe, nos espera com seus braços abertos para aliviar nossas dores, acalmar nossos corações, que possamos deixar nesse momento as nossas aflições, que possamos sentir a presença dos benfeitores amigos, que prepararam esse ambiente durante todo o dia para nos receber, nos acolher, e que sabem, exatamente o que buscamos aqui nessa noite. Que possamos sintonizar com a palestra da noite, que os ensinamentos possam trazer o esclarecimento necessário aos nossos corações, que eles possam ser o alimento à nossa alma, que possam ser a renovação da nossa fé, o entendimento muitas vezes das nossas dores e dúvidas, que possamos, ó Pai, através de Ti, ter a força necessária para seguir o caminho do amor, com muita gratidão, hoje e sempre. Que assim seja. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a Daniele Hadermecken, pronunciei certo? A Daniele, que ela é do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Álvares Florense, e ela vem trazer aqui a palavra amiga, uma palavra de consolo, os ensinamentos do Evangelho do Cristo, para que nós possamos aí iniciar a nossa semana de uma maneira muito especial. Daniele, por favor. Muito boa noite a todos. Uma alegria poder estar aqui e é um prazer poder falar sobre o Evangelho, né? Por dois motivos, porque quando eu falo do Evangelho eu estudo ele muito mais e quem sabe assim eu guardo, né? O que eu preciso guardar, porque eu acho que Deus me deu a oportunidade de falar para que eu pudesse guardar mais os ensinamentos e ver se eu coloco em prática, eu tenho certeza disso. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Eu coloquei o tema assim, preocupação ou confiança? O desafio de entregar o controle a Deus. Porque a nossa luta hoje, no nosso mundo, é essa questão de que nós acreditamos que podemos controlar as coisas. Nós temos a ilusão de controle. A gente acha que pode controlar nossa família, a gente acha que pode controlar nossa vida, a gente acha que pode controlar tudo. E a bem da verdade, nós não controlamos nada, porque quando Deus resolve fazer alguma coisa, Ele toca lá e as coisas mudam e a gente não tem ação sobre isso, né? E essa é uma coisa que nos incomoda, porque nós não queremos soltar o controle. E por conta de não querermos soltar esse controle, nós temos visto a nossa sociedade cada vez mais adoecendo psiquicamente. Então, as doenças emocionais aí que nós temos hoje em grande e larga escala estão todas associadas
a essas questões que nós não permitimos que Deus nos conduza na nossa vida. Nós queremos conduzir Deus. E aí a gente fica nessa inversão de papéis, e isso tem nos trazido dores, tem nos trazido sofrimentos, tem nos trazido caminhos que não seriam necessários que a gente trilhasse dessa forma. E Jesus, ele nos fala muitas vezes sobre essa questão de que nós precisamos confiar em Deus. E por que será que agora, ainda, 2025 anos depois, nós ainda não entendemos o que Jesus está querendo dizer com isso? Não é? Então, nós precisamos parar e pensar sobre isso. E, quando a gente reconhece que não tem controle, num primeiro momento, a gente fica frustrado, a gente se sente impotente. É um sentimento difícil para a gente administrar. E, normalmente, ele vem quando a gente se defronta com situações que realmente nós não temos o que fazer. Né? Então, quando você recebe o diagnóstico de alguém da sua família, ou um amigo muito próximo, um diagnóstico assim, que não tem o que ser feito, né? Que a pessoa ali tem um prazo, digamos, de validade a partir de determinado momento, e você não tem ação sobre isso. É um dos casos que é difícil. Quando a gente acaba se despedindo de alguém, porque a pessoa acaba retornando ao plano espiritual por conta de acidentes, por conta de desencarnes súbitos, né? A gente também fica frustrado, porque nós não temos controle sobre isso. Então, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre como Jesus aborda sobre isso, eu trouxe uma passagem que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, dos versículos de 25 a 34. Eu vou ler a passagem e aí a gente continua conversando. Diz assim: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, com o que comereis, nem por vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem os celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que a elas? Qual dentre vós pode, inquietando-se, acrescentar um côvado à sua estatura? E com relação à veste, por que vos inquietais? Examinai os lírios do campo, como crescem. Não labutam nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada ao forno, a Deus assim as veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou o que beberemos, ou o que vestiremos. Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas estas coisas. Buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, essa passagem, ela nos dá margem para muitas reflexões. Primeiro, eu gostaria que a gente pensasse, por que Jesus fala sobre as aves do céu e as plantas, né? E os lírios do campo? Será que, quando ele disse isso, foi para dizer que nós não precisaríamos fazer nada, como se as aves e as plantas não fizessem nada dentro da criação divina? Será que nós já paramos para pensar que as aves, as plantas e os animais todos cumprem o papel que Deus lhes designou? E que eles fazem aquilo que Deus espera que eles façam? E que eles servem a Deus do modo que eles conseguem, simplesmente aceitando aquilo que precisam aceitar? E aí a gente lê essa passagem e muitas vezes a gente quer se achar o lírio do campo ou o pássaro do céu, que não precisa fazer nada. Mas a gente esquece que os dois, o lírio e o pássaro, trabalham na obra de Deus. Então nós também precisamos trabalhar na obra de Deus. Então quando Jesus nos fala sobre isso, de maneira nenhuma Ele está nos falando para que a gente cruze os nossos braços e para que a gente fique esperando que as coisas nos cheguem de qualquer forma, de qualquer maneira, sem esforço. Ele não disse isso, né? Ele disse, quando ele faz essa comparação, ele quer dizer para nós, olha,
faça a sua parte e Deus vai cuidar do resto. Então, esse faça a sua parte é o que nos desafia. É a nossa contribuição dentro da obra divina. E aí, muitos de nós acabamos ficando perdidos nisso. Fala assim, mas o que eu tenho que fazer? E aí a gente começa a procurar coisa para fazer fora. Começa a procurar uma obra de caridade fora da minha casa, começa a fazer coisas tudo para fora. E eu esqueço que o ponto principal, o lugar principal onde Deus me colocou, que é lá na minha família, é no ambiente de trabalho com as pessoas que eu convivo todos os dias, é lá na vizinhança, com o vizinho que eu vejo ele lá por 20 anos, é ali que eu verdadeiramente tenho a oportunidade de cumprir o papel que Deus espera de mim. E aí a gente não quer. Então a gente é mais fácil, lógico que é mais fácil eu ajudar uma pessoa que eu desconheço, que eu não sei a história dela, que eu não tenho nenhum problema com ela. Certamente é mais fácil eu ajudar. Mas o desafio está onde? Em a gente aprender a não julgar, em a gente aprender a estender a mão, em a gente aprender a não querer nada em troca quando a gente faz algo por alguém. E a gente, quando conhece a pessoa, a gente automaticamente a gente quer alguma coisa em troca, mesmo que de uma forma não consciente. Então, isso já é um ponto para a gente pensar. É uma das coisas que Jesus está nos pedindo para parar e pensar e observar. Como nós temos feito isso? De que maneira? Nós já entendemos que o nosso principal papel está dentro da nossa casa? Nós já entendemos que as pessoas que são difíceis para nós, a nossa convivência, são essas pessoas que vão nos ajudar a caminhar mais rapidamente na nossa jornada evolutiva? Então, esse é o primeiro ponto, né, que eu gostaria que a gente pensasse. E depois ele vem e diz, buscai primeiramente o reino e sua justiça. Então, quando a gente fala do reino, nós vamos sempre lembrar que Mateus vai falar reino dos céus, Lucas vai falar reino de Deus, mas é o mesmo reino. E aí, a gente cai naquela questão que nós precisamos parar e pensar o que é o reino de Deus ou o reino dos céus. Será que esse reino é um lugar? Será que esse reino é um estado de espírito? O que é exatamente o reino dos céus? Lá no livro Boa Nova, no capítulo 2, Jesus tem uma conversa muito interessante com o sacerdote Hanan. Ele não tinha ainda iniciado o seu ministério, ou seja, ele não havia começado a fazer o trabalho que ele tinha que fazer. E ele estava, segundo nos narra Humberto de Campos, ali próximo ao templo, contemplando, observando as pessoas. E os sacerdotes que estavam ali são atraídos até ele. E aí eles fazem algumas perguntas, os outros acabam se afastando dele e o Hanan permanece. E aí ele pergunta para Jesus, Galileu, o que fazes na cidade? Aí ele diz, eu vim para construir o reino de Deus no coração do homem. O sacerdote dá uma risada irônica e pergunta para ele, e para você o que vem a ser isso? Aí ele fala que o reino de Deus é uma construção divina, que vai ser feita no coração do homem, e para que isso possa acontecer, que virão pessoas de todos os lugares para ajudá-lo a fazer essa construção. E aí, o Hanan mais uma vez debocha, e acaba se afastando e deixando Jesus ali. Então, a primeira dica que nós temos está aí no Boa Nova. O reino de Deus é uma construção íntima. O reino de Deus acontece dentro de nós, não é fora, não é? Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos pensar. Depois ele diz, Jesus fala assim, em muitos outros momentos, sobre que não é possível, que o reino dos céus não vem com aparência exterior, tem essa fala que Jesus tem também, né? Então, assim, isso significa que é uma coisa que precisa acontecer de modo quase que oculto.
Porque quando a gente está num processo de construção íntima, nós precisamos rever pensamentos, sentimentos, comportamentos e uma série de coisas. E quando a gente está fazendo esse processo, ele não é um processo que a gente tem facilidade em fazer, porque ele nos incomoda, porque ele nos traz, às vezes, ele nos traz até dor. Quando a gente reconhece certas coisas, quando a gente percebe certas dificuldades que nós trazemos. Então, não é um processo agradável. Então, essa construção, ela precisa acontecer gradativamente. É passo a passo, é devagar. E Jesus veio para nos ajudar a fazer essa construção. O roteiro, qual é o roteiro da construção do reino de Deus? É o Evangelho. Está tudo no Evangelho. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Praticar o perdão. Praticar a tolerância. Respeitar o semelhante. Está tudo lá. Então, o roteiro para a construção nós já temos. E nós temos também um guia, que é o próprio Jesus, que já fez esse caminho que nós estamos fazendo. Por isso, ele é o guia mais seguro que nós temos. Então, nós temos que continuar olhando para Jesus e continuar buscando praticar o que ele está nos convidando a fazer. Esse é o caminho para que a gente construa esse reino de Deus. E a construção do reino de Deus é o trabalho mais importante que nós temos na nossa vida. Porque é o que vai nos ajudar a galgar mais rapidamente os degraus evolutivos que nós temos que subir para que a gente possa um dia ser um espírito mais feliz. E é algo que só nós podemos fazer por nós mesmos. Nós não podemos construir o reino de Deus para ninguém. E ninguém pode construir o reino de Deus para nós. Então, é uma questão de tomada de consciência e é uma questão de estarmos resolvidos naquilo que nós queremos. Então, nós precisamos saber onde que nós queremos chegar. E quando a gente coloca isso como uma meta, como um objetivo, como algo que nós queremos alcançar, nós vamos começar a trabalhar buscando essa meta. A gente faz isso com coisas materiais. Quando a gente quer comprar um carro, quer comprar uma casa, quer comprar uma roupa, quer fazer uma viagem, a gente faz planos. Por que que a gente não faz a mesma coisa com as coisas que envolvem a evolução do nosso espírito? Por que que nós não queremos traçar metas para nós mesmos para podermos alcançar essa evolução? Que os Espíritos e Jesus já nos disseram que vai só nos trazer felicidade e uma vida mais tranquila. Por que que nós somos tão resistentes a isso? Não é? É uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por que está tão difícil? O que é que está acontecendo comigo que eu não consigo entender os motivos e os propósitos de Deus? Não é? Porque resposta para tudo nós não temos. Se alguém disser para vocês que sabe dizer tudo, por que tudo nos acontece, vocês fujam dessa pessoa, porque não é possível a gente saber. Deus nem permitiria uma coisa dessa. Então, a gente não consegue responder tudo, mas o que nós aprendemos com o Espiritismo é que é possível a gente ter uma ideia de por que determinadas situações acontecem. E uma dessas ideias que nós aprendemos vai vir junto com a questão que ele traz sobre a justiça divina. O que é a justiça divina? A justiça divina é quando Deus permite que a gente receba e arque com as consequências das nossas escolhas. É só isso. Porque se ele não permitisse isso, ele não seria justo, ele não seria bom, ele não seria misericordioso. Porque Deus colocou todos nós, quando nós adentramos a condição de homens, no sentido de humanidade, de homo sapiens, quando nós adentramos essa condição, nós recebemos o livre-arbítrio. E nesse ponto, em que todos nós um dia iniciamos, nós todos iniciamos no mesmo ponto de partida. Deus não deu nada diferente para ninguém.
Ele pôs para todo mundo a consciência, pôs para todos nós o caminho do bem e do mal, o discernimento entre o bem e o mal. Ele nos acompanha desde o princípio das nossas vidas e permitiu que a gente fizesse escolhas. Através das nossas escolhas, que cada um de nós foi escrevendo a própria história. Sendo assim, para que ele seja justo e bom, é preciso que ele permita que a gente responda pelas escolhas que fez. Porque senão a gente não aprende. Senão, cadê a pedagogia? Cadê o aprender? Cadê o desenvolver em nós a capacidade de perceber os erros que nós cometemos? Então Deus permite. Mas ele não tem misericórdia? Ele tem. Mas o fato dele ter misericórdia não significa que ele não vai permitir que nós tenhamos sofrimento. Apenas que, pela misericórdia, muitas vezes nós nem passamos por todo o sofrimento que nós deveríamos passar. Esse sofrimento muitas vezes é abrandado, é suavizado. A gente agora não enxerga isso. Mas no dia que nós retornarmos para o mundo dos espíritos e nós pudermos olhar para a nossa própria história e ver tudo que nós temos na nossa bagagem espiritual e olhar para a nossa vida atual e ver o que nos aconteceu, eu tenho certeza que nós vamos perceber que Deus foi misericordioso. Então, é isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, quando Jesus diz, buscai primeiro o reino e depois a sua justiça, é para que a gente confie que Deus está no controle de tudo. Deus continua cuidando do planeta Terra, como de todo o universo. Ele não abandonou o planeta Terra, como a gente escuta às vezes algumas pessoas dizendo, não é? O planeta Terra não vai entrar num colapso total, porque Deus se afastou. O homem vai poder fazer o que quer até o ponto que Deus permitir. Qual é o ponto? Eu não sei. Eu não sei. Mas eu tenho certeza de que é Ele que está na frente. E é essa certeza que nós precisamos ter para que o nosso coração se acalme e para que a gente consiga interiorizar o último versículo dessa passagem que fala: basta cada dia o seu mal. Por que que nós queremos ficar sofrendo com coisas que nós nem sabemos se vai acontecer? É a tal da preocupação. Ou o que nos traz um estado de ansiedade. Veja bem, nós estamos sofrendo muitas vezes por situações que não aconteceram ainda, que nós nem sabemos se vai acontecer, mas a gente já está descabelando, a gente já está desesperado, a gente já está surtado antes de qualquer coisa acontecer. E aí eu pergunto, e cadê a nossa fé? Por que que a gente está assim? Por que tanto desespero? Então, assim, o nosso comportamento, ele vai frontalmente contra a confiança em Deus. Então, nós não estamos confiando em Deus. Não é? Então, nós precisamos pensar por que que a gente não confia. Se a gente sabe, tanto que a gente sabe, o quanto que a doutrina espírita nos auxilia a compreender Deus de uma forma diferente. Porque através da doutrina espírita nós conhecemos um Deus que é Pai, um Deus que é amoroso, um Deus que é justo, um Deus que é sábio, um Deus que está conosco o tempo todo. Nós vamos aprendendo com os espíritos que Deus não está fora de nós, Deus está dentro de cada um de nós. Ele não é uma coisa dentro de nós, Ele vibra em nós. Nós estamos mergulhados em Deus. Está lá Kardec falando isso para nós na Gênese. Nós estamos imersos no fluido cósmico universal. Esse fluido verte de Deus para nós. Tudo que nós conhecemos foi sair do fluido cósmico universal. São transformações desse fluido. Portanto, Deus está em tudo. E nós continuamos achando que Deus está em algum lugar longe, sei lá onde que a gente acha que Ele está. Ele está distante, está para cima, está para baixo. Tá... E Ele não está, Ele está pertinho. Mas é a doutrina espírita que nos apresenta esse Deus diferente. Esse Deus que não é um Deus punitivo. Deus não pune ninguém. Nós não vamos chegar do outro lado e Deus vai sentar do nosso lado, ou nós vamos sentar de frente para Ele e Ele vai começar a cobrar de nós o que a gente fez ou não fez. Quem se acusa somos nós mesmos. Por quê? É a nossa consciência.
A nossa consciência sempre nos diz quando nós estamos certos ou errados. E quando ela diz, e essa consciência que fala conosco é uma maneira de Deus falar conosco. Portanto, vamos pensar um pouquinho mais a respeito disso. Por que nós não conseguimos estabelecer um relacionamento com Deus? Por que nós não conseguimos conversar e confiar em Deus? Isso não quer dizer que vai acabar os nossos problemas, isso não quer dizer que nós não vamos ter desafios, isso não quer dizer nada disso. Só quer dizer que quando nós temos essa fé, nós conseguimos ter mais serenidade para passar pelas situações e para superar o que precisa ser superado. Nós não temos como fugir daquilo que nós precisamos enfrentar, né? Então, acreditar nisso, confiar nisso. Jesus confiou nisso quando ele encarnou e veio para fazer a missão dele. E veja, quando Jesus encarna, ele sabia qual seria o fim dele. Por que ele sabia? Porque os espíritos perfeitos, que estão ali já em harmonia com Deus, eles têm essa visão ampla do que pode vir a acontecer olhando deste momento agora. E considerando os passos de progresso que a humanidade dá, a dificuldade com a qual nós avançamos, não é? Quando ele encarnou, ele já sabia qual que ia ser o fim. Mas ele veio. Ele veio. Ele veio e ele fez tudo o que ele precisava fazer. Mesmo o final, quando ele vai ser crucificado. E nesse momento, ele passa pelo abandono, ele passa pela solidão, ele passa por tudo. Porque naquele momento os apóstolos ainda não tinham a robustez moral que eles precisavam para poder dizer que assumiam Jesus ali como seu mestre. E todos eles deram as costas para ele. E ele foi como que ele foi para o madeiro? Sozinho. Ele precisava passar por isso? Não. Ele não precisava, porque ele não é um espírito imperfeito. Ele já fez a transição dele para o espírito puro. Mas ele fez. Por quê? Porque Deus confiou a ele um trabalho. E ele levou esse trabalho até o fim. Independente do que aconteceria com ele. Porque ele confia em Deus. Então, esse é um exemplo. Mais um exemplo de confiança. Maria de Nazaré. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria e fala para ela que ela ali receberia um filho que viria da parte de Deus e que ela teria que pôr o nome de Jesus. Maria, nessa época, tinha 15 anos, mais ou menos. Ela não pergunta para o anjo Gabriel, como que vai ser isso? Como que eu vou fazer? De que jeito que eu vou? Ela não fala nada disso. Lá em Lucas diz que ela fala assim, eis aqui a serva do Senhor. Ela só confiou. Só confiou. E ela cumpriu o papel que ela precisava cumprir. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, ainda Saulo, quando ele tem a visão de Jesus, e ele percebe tudo o que ele estava fazendo de errado, porque no momento em que ele vê Jesus, a ficha dele cai totalmente. O que Saulo faz? Ele fica parado, ele fica inerte, ele entra num processo depressivo? Ali, diante de Jesus mesmo, ele fala, Senhor, o que queres que eu faça? Isso é confiança, gente. E aí Jesus fala para ele, você vai entrar em Damasco e vai aguardar, porque alguém vai ao teu encontro. Cego, sozinho, ele entra em Damasco. E ele espera por 3 dias, para que alguém aparecesse, para dizer para ele alguma coisa, porque ele nem sabia, não sabia nada, não sabia o que fazer naquele momento. Ele só sabia que ele não podia mais ser quem ele era. E então, Ananias vem até ele. Aquele Ananias que ele estava indo para Damasco para prender e para matar. E Jesus aparece para Ananias e diz, Ananias, vá ao encontro
de Saulo. E fale de mim, e cure ele, né? E devolva a ele a visão, porque ele estava cego. E Ananias faz o quê? Ele vai. Ele fez o quê? Ele confiou. Então, gente, nós precisamos desenvolver essa confiança. Aquilo que nós precisarmos passar, por conta das coisas que nós realizamos, olhemos para Paulo mais uma vez. A vida de Paulo, depois de convertido, né? Que ele deixou de ser Saulo, passou a ser Paulo, foi uma vida fácil? Não foi. Ele foi compreendido por todos? Não foi. Ele foi apedrejado? Muitas vezes. Ele foi chicoteado? Muitas vezes. Mas ele existiu? Não. Por quê? Porque ele sabia o que ele tinha feito. E o que ele fez, gente? Ele perseguiu e matou. Ele iniciou o movimento de caça aos cristãos ali no primeiro século. Foi ele que iniciou isso tudo, né? Então, assim, nós precisamos entender, assim como Paulo entendeu. Ele sabia que ele tinha um débito com a lei. E ele sabia que ele teria que passar por situações difíceis para poder se reabilitar. E ele enfrentou isso. Então, nós temos que ter essa coragem de saber que nós vamos precisar enfrentar o que tivermos que enfrentar. Só que nessa caminhada, nessa jornada, nesse processo, em momento nenhum nós estamos sozinhos. Deus não desampara nenhum de nós. Ah, mas a gente não vê Deus. A gente pode não ver realmente Deus, mas a gente sempre vai ter uma pessoa, um ser que Deus coloca no nosso caminho. Nos piores momentos da nossa existência, sempre tem uma boa alma que aparece e que nos estende a mão. Sempre tem. E se você não enxergou essa boa alma ainda na sua vida, por favor, pare e olhe, porque tem. Sempre tem. Então, o que nos convida a mensagem dessa noite? A desenvolvermos esse relacionamento com Deus. A desenvolver essa confiança com Deus. Mesmo quando tudo parece tão incerto. Mesmo quando nós olhamos para o nosso planeta hoje e vemos tantas guerras ainda acontecendo, e vemos como que o homem ainda tem o mal dentro de si, quantas coisas absurdamente terríveis que a gente ainda vê acontecendo nesse mundo. Mas nós temos que lembrar que Deus está no controle de tudo. E que se Ele permite que certas coisas aconteçam, existe uma razão. Mas certamente nós não vamos conseguir responder por causa tudo, nós não temos resposta. Mas a gente pode confiar, não é? Então que a gente possa usar todo esse convite que Jesus nos faz, toda essa oportunidade que nós temos e buscar essa conexão com Deus. E assim, como que a gente se conecta com Deus, né? Como evangelizadora, quando eu trabalhei com crianças pequenininhas, quando a gente fala de Deus, a gente não fala, né? Porque não adianta falar, porque a criança não entende, Deus é abstrato demais, até para nós, não é verdade? E como a gente faz a criança ter essa proximidade com Deus? Através da natureza, não é? Então, a gente pega, mostra o bichinho, mostra a plantinha, mostra a árvore, mostra a florzinha, e ali vai dizendo que foi Deus que fez, e vai conversando com a criança sobre isso. Então, o convite é o mesmo para nós. Todos os dias nós nos levantamos e saímos da nossa casa para fazer alguma coisa. A gente repara na cor do céu, nas aves que cantam, na árvore que floriu na sua rua, na flor que apareceu, às vezes no meio de uma calçada. A gente repara que quando chove fica tudo mais verdinho, fica tudo mais bonito, que a vida parece que tudo ganha muito mais vida. A gente olha para isso. A gente olha para a perfeição de Deus no detalhe de uma flor, na criação dos animais, na beleza dos animais, até os insetos. Se você olhar, é tão perfeito a formação dos insetos. E isso é o que vai nos conectando com Deus. Quando eu olho e vejo, falo, nossa, essa planta, foi Deus quem fez, olha que capricho que Ele teve. E eu começo a criar essa conexão, reconexão, né?
A gente precisa se reconectar com Deus, na verdade. Então, eu começo a caminhar para essa reconexão com Deus. Quando eu pratico algo que a espiritualidade nos convida, sobre gratidão. O quanto que nós ainda não entendemos o que é ser grato. Porque nós ainda entendemos a gratidão somente como algo que nós ficamos devendo a alguém porque alguém nos faz um bem. Mas a gratidão, Joana de Ângeles vai nos falar sobre isso num livro chamado Gratidão mesmo. E ela fala justamente sobre isso. O que é essa gratidão? Significa, segundo a Joana, que a gente vai conseguir apaziguar o nosso mundo íntimo e entender que nós precisamos ser gratos por tudo que nós temos na nossa vida. Pelas coisas boas e pelas que não foi boa. Ah, mas como que eu vou ser grato por uma coisa que não foi boa? Certamente nós não vamos ficar agradecidos por uma situação específica, mas quando a gente passa pela situação, a gente vive uma situação difícil. Dali algum tempo passou. Quando você olha para trás, você consegue perceber o que aquela situação trouxe de melhoria para você. Aí a gente é grata pelo processo que a gente viveu. Então, nós precisamos trabalhar essa gratidão. Porque essa gratidão é o que vai nos acalmar. Jesus nos fala nas bem-aventuranças sobre nós sermos brandos, pacíficos. Ele nos fala sobre sermos misericordiosos. E nós só conseguiremos desenvolver essas virtudes apaziguando o nosso mundo íntimo. E para que isso aconteça, nós precisamos aprender a ser gratos. Mesmo quando a gente acha que não tem o que ser agradecido. Todos nós estamos vivos aqui hoje, porque alguém nos pôs no mundo. Alguém. Houve um homem e houve uma mulher que nos conceberam. Se esse homem e essa mulher cuidaram de nós da maneira como nós achamos que devia ser, ou não cuidaram de nós, ou nos deixaram com terceiros, não importa, mas eles te deram essa vida. E essa vida ela é preciosa. E só o fato de você ter essa vida, você já precisa ser grato. Se eles não souberam honrar, aqueles que te foram pais, não souberam honrar a missão que receberam, eles responderão a Deus por isso. Não precisa nenhum de nós nos tornar juiz de ninguém. Eles já têm a própria consciência como juiz. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos tomar nas nossas mãos nenhuma ideia de vingança. Porque Deus está cuidando de tudo. Gente, nada acontece sem que Deus saiba. Pode até acontecer de aqui, olhando do ponto de vista material, nós falarmos, determinada pessoa fez a vida inteira uma coisa que não foi boa, viveu uma vida boa e desencarnou numa boa. Será que ela desencarnou numa boa? Com o que a gente sabe hoje, de conhecimento que nós temos, você tem certeza que uma pessoa que o tempo todo infringe a lei divina, chega do outro lado, ela vai estar em paz? Não vai. Não vai. Então, vamos confiar no processo. Isso lembra, no livro do André Luiz, Os Mensageiros, André Luiz conhece um outro médico, né? Agora fugiu o nome do médico, mas ele conhece outro médico ali que vai acompanhar ele naquela viagem que eles vão fazer, que é a narrativa do livro. E esse outro médico, ele conta para o André que a esposa dele trai ele com o irmão dele e os dois assassinam ele. E que, depois que ele foi morto, os dois se casaram e usufruíam dos bens que ele tinha e tinham uma vida confortável e relativamente feliz. E aí, o André fica indignado. Ele fala assim, como que isso pode ser? Como que Deus permite uma coisa dessa? Aí o próprio médico ali, que é amigo dele, fala assim, não, mas você não precisa se preocupar. Você realmente acha que a consciência deles, em algum momento, não vai despertar para isso que eles fizeram? Eles não vão conseguir fugir disso a vida inteira. Deixa que eles aproveitem o momento da carne, porque vai chegar o momento do retorno. Isso é maldição? Não é. É a lei de causa e efeito. É a lei de consequência. Então, nós não precisamos ser juiz de ninguém. Deixemos a justiça de Deus com Deus.
E vamos ficar no nosso papel de filhos de Deus. Criaturas, nós não somos criadores, nós somos criaturas, ou seja, seres criados por Deus. E como qualquer ser criado por Deus, nós devemos permanecer no nosso lugar. E o nosso lugar é aqui, onde nós estamos inseridos hoje, fazer o melhor que nós conseguimos, dentro de onde nós estamos. É só isso. Nós não precisamos pensar em escala global. Nós não somos espíritos ainda evoluídos para esse nível. Nós só precisamos nos comprometer com o pequeno grupo familiar que nós estamos. Só. Então, busquemos trabalhar esses conceitos, refletir sobre essa mensagem, o quanto que nós temos gasto o nosso tempo, a nossa saúde física, espiritual, mental, com situações que nós não precisaríamos estar tão preocupados assim. Vamos desenvolver essa confiança em Deus, vamos praticar a prece, vamos praticar a oração, vamos buscar essa reconexão com Deus, que é o Criador. Vamos entender que nós não vamos conseguir resolver tudo, que existem situações que nós vamos precisar deixar que Deus conduza. E é sábio de nossa parte, porque não adianta. Tem coisas que a gente não consegue intervir, não é? Quando você é pai, quando você é mãe, você sabe, teu filho tem hora que faz escolha, que você está vendo que não vai dar certo. Mas você tem que falar, a criatura não quer te ouvir, você pode impedir? Não pode. O que você pode fazer então? Coloca na mão de Deus. Então assim, Deus, Ele está conosco. Ele está na mesma caminhada. É para ajudar. Vamos aceitar a ajuda que Ele nos oferece todos os dias. Vamos fazer um exercício de reconhecer a presença de Deus em nossas vidas todos os dias. De todas as maneiras. Numa pessoa que vem e fala com você no momento que você às vezes não está bem. Numa pessoa que às vezes te dá um abraço de uma forma inesperada que você nem esperava. Para alguém que te manda uma mensagem, às vezes que você está ali meio para baixo, a pessoa te manda uma mensagem, nem sabe do que está acontecendo com você, ela te manda uma mensagem. Por aquela pessoa que te abraça quando você chega numa casa espírita como essa. Pelo teu filho que chega e te abraça, pela tua esposa, pelo teu marido, por todas as pessoas que estão na tua vida e que por vezes estão cuidando de você e você não está nem percebendo. Então vamos olhar, que esse olhar mais amoroso uns para os outros, e vamos reconhecer a presença de Deus nas pequenas coisas da nossa vida. E quando a gente vai exercitando isso, a gente vai desenvolvendo esse confiar, que é o que Jesus nos diz aqui. Não é? Então, vou terminar com o versículo que diz: buscai primeiramente as coisas do reino de Deus e sua justiça, e todas as outras vos serão acrescentadas. Gratidão a todos. Então agora é o momento do nosso passe. E vamos convidar os nossos companheiros passistas para que se posicionem no salão para darmos início ao passe, enquanto a Dani fará a prece durante o passe. Senhor Jesus, divino amigo, o nosso coração, Senhor, se enche de gratidão por esta noite, por esta casa que nos acolhe a todos nós, pelos amigos espirituais que aqui estão e que já cuidam de nós desde o momento em que nós adentramos. Nós somos gratos, Senhor, por conhecermos hoje os Teus ensinamentos, por termos oportunidades de refletir em torno deles e do Senhor não desistir de fazer convites para que a gente possa ouvir
aquilo que nos diz. Que nesse instante, Senhor, em que estamos aqui com o coração aberto, conectados com a espiritualidade superior, que o Senhor permita que cada um de nós receba o auxílio de que necessita, o equilíbrio que busca, que saiamos todos nós revigorados, fortalecidos para as nossas lutas diárias. Que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos auxilie a nos lembrarmos de tudo que temos aprendido no nosso dia a dia. Que todos os dias, Senhor, saibamos reconhecer as oportunidades inúmeras que temos de pôr em prática o que aprendemos. Que o Senhor visite todas as famílias que estão aqui representadas. Que o Senhor visite todos aqueles que estão no nosso coração e na nossa mente. A todos os nossos amores, a todos os nossos familiares, amigos, aqueles que nós já nos despedimos e estão no mundo dos espíritos, Senhor. Que todos recebam, nesse instante, o nosso abraço fraterno e que possam prosseguir com a sua jornada até o dia em que nós poderemos nos reencontrar. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Permita que a Tua paz, que nesse momento nos envolve, nos acompanhe de volta aos nossos lares. E que tenhamos, Senhor, uma semana abençoada, uma semana buscando cada vez mais essa conexão com Deus e contigo. Gratidão por tudo. Permanece conosco. Que assim seja. Daniela, gratidão imensa, viu, por esse trecho belíssimo do Evangelho que você nos trouxe, nos proporcionando assim as reflexões, viu? Leve o nosso abraço ao pessoal da sua casa espírita, viu? Que tenham um feliz retorno pela estrada que vão até Votuporanga, né? Então, muita paz, viu? E a todos nós que estamos hoje, a nossa aguinha está aqui nesta área por causa do tempo, né? Ficamos preocupados, os pães, então ao sairmos vamos nos dirigir aqui na área para tomarmos a água e a confraternização. Muita paz a todos.